Como eu prometi aqui para você, né? Eu vou falar aqui as 5 coisas que os homens têm que saber sobre as mulheres. Então, sem mais demandas, vamos ao que interessa. Número 1. A mulher responde mais ao que o homem é do que ao que ele fala. Porque assim, ó, às vezes o homem ele elogia a mulher só para agradar ela, né? Aqueles elogios superficiais. Ah, você é linda. Ah, você é uma deusa. Como eu já vi aqui no Instagram, no Facebook, ou até em alguns grupos, né? Aquele grupo lá, rapaz, que fala. Aquele grupo WhatsApp. Alguns grupos do WhatsApp. Como eu já vi, né? E esses elogios assim, eles são muito superficiais. E tem mulheres aí que percebem isso. Então você tem que dar um elogio de forma que não venha a ser somente pela beleza e pela gostosura dela, mas sim por algum dom, alguma capacidade dela, alguma coisa que ela fez ou faz, um modo de falar, entendeu? Como ela cuida do cabelo, como ela cuida dos filhos, como ela cuida da casa dela, a comida, entendeu? Não somente pela beleza em si, entendeu? Porque assim, ó, palavras bonitas, sem postura, não sustentam a atração. A mulher observa a firmeza, o autocontrole, a direção de vida e a coerência. O homem estável, dizer melhor, o homem estável ou carente, ou que vive se explicando, perde o respeito. É como eu falei aqui, né? O homem estável, carente ou que vive se explicando, perde o respeito rápido. Então, quando você é de falar muito somente para agradar a mulher, para ela você já perdeu o valor, perde o respeito. Por exemplo, a mulher, ela fica sem, por exemplo, você envia uma mensagem para ela e aí ela fica um tempão sem te responder. E aí ela te responde. Aí você vai enviar um textão para justificar, para falar, por que você não me respondeu rápido, não sei o que. Aí a mulher já percebe isso e aí para ela você é mais uma mulherzinha, né? Para ela, né? Mais uma mulherzinha. Porque quem faz isso aí é mulher que diz que fica insistindo. Nem a mulher insiste. Por que você que é homem vai insistir? Entendeu? E outra coisa também. A vez da mulher, ela, às vezes você envia uma mensagem para ela e ela demora de responder, ou então ela nem te responde. E aí você fica triste, cabisbaixo, você cobra atenção. Não tente, mulher, quando você envia uma mensagem e não responde, a responsabilidade dela não te responder fica com ela, não com você. Você fez a tua parte. Se você falou com ela e ela não te respondeu, isso aí já é com ela, não com você. Entendeu? Então não se martirize, não fique triste, entendeu? Porque se ela não te respondeu, ou te respondeu de forma errada, ou te respondeu de forma fria ou neutra, outras mulheres vão te responder de forma quente, vão te dar um norte, vão te dar atenção, entendeu? Porque às vezes, para ela, você, do jeito que você falou aí, você não tem valor nenhum para ela. Você não tem valor nenhum, entendeu? Enquanto você ficar respondendo ela ou reagindo a ela de forma que você perde seu valor para com ela, para algumas mulheres você vai ser sempre um miserável. Não estou te ensinando
coisa para você comer mulher, não. Eu tô te ensinando para como você tem que lidar com as mulheres, para que você não venha se decepcionar se decep ou se decepcionar pouco, entendeu? Então é isso. Então vamos ao ao 2, né? Ao 2. A lição 2. Eu falei da 1, agora é a 2. Emoção vem antes da razão. Isso não é defeito, é natureza. É a natureza das mulheres que é assim. Porque a mulher é o seguinte, mulher, ela é um ser emocional. Então ela vai responder de forma emocional à atração e aos instintos dela. Ela não vai responder na razão, assim como o homem, mas ela vai responder de forma emocional, entendeu? A atração, entendeu, irmãos? Mas tem algumas mulheres aí que confundem a atração com perigo, entendeu? Entendeu? Por isso que você vê mulheres que pega bandido, pega ladrão, porque pega esses caras aí que é marginal, que é mau caráter, que é cafajeste, porque esses caras aí, por mais que eles transmitam perigo, elas sentem atração por eles, porque esses caras assim, eles transmitem também o tal do mistério, e é isso aí que gera atração e emoção, entendeu? Depois eu falo mais acerca disso, entendeu? Mas resumidamente falando, é isso aí, entendeu? A emoção vem antes da razão. Isso não é defeito, é a natureza. Elas decide pelo que sente e depois justifica com argumento. Por exemplo, às vezes o cara trata ela mal, trata ela muito mal. Aí a pessoa fala assim: "Ah, por que você gosta dele? O que você viu nele?" Aí a mulher fala assim: "Ah, eu amo ele, não sei o quê." Às vezes a pessoa não entende, mas de alguma forma ela sentiu a atração por ele. Por mais que o cara seja de mau caráter. É como eu falei, né? A mulher, ela é mais fiel ao desejo do que a você. Muito mais fiel às emoções e aos desejos do que a você, entendeu? Por isso, tentar vencer no debate, muitas vezes, só piora. O homem precisa ler o clima, não só a lógica. Por exemplo, se você vê que a mulher que o filho está pegando, ou está querendo traçar, ou namorar, tá fria com você, tá neutra com você, continue conversando com ela, mas sem querer algo a mais, entendeu? Trate ela como ela te trata, com neutralidade, com frieza, mas não deixe de falar com ela. Mas se ela vier com aquele papinho gostoso, mesmo que seja de forma leve, aí você se salta um pouquinho só, entendeu? Mas com respeito, entendeu? Com respeito, entendeu? Agora, sabe, com aquele papo sensualmente falando, aí você já começa a se soltar também, entendeu? Mas bem pouquinho, entendeu? Não de vez, porque com a conversa, se ela ver que seu papo é bom, ela vai começar a se abrir, entendeu? Mas seja leve. O importante, meu amigo, não é você interpretar uma pessoa que você não é, mas você tem que ser você mesmo, independente de quem você seja. Se você é analfabeto, se você é um cara formado, se você é gago, se você não fala muito, ou se fala um pouquinho a mais, mas seja você mesmo, entendeu? Seja você mesmo, entendeu, irmão? Entendeu? 3.
Segurança vale mais que beleza. A atração feminina cresce quando o homem transmite proteção, previsibilidade, liderança, presença. Beleza ajuda. A beleza ajuda, claro, mas a segurança sustenta. Um homem que se governa passa a confiança. Porque assim, ó, a mulher, ela não liga muito para a questão da beleza. É por isso que você vê mulher bonita, gata, gostosa, pegando aqueles homens feios, horrorosos. Mas só porque ele tem um papinho gostoso, mas só porque ele tem dinheiro, tem status, tem fama, tem poder, tem condições, tem bens, aí ela abre as pernas, aí a calcinha dela fica molhadinha. E quando o homem consegue agradar a mulher, ela fica igual essa mulher aí, ó, da foto aí, ó, do quadro aí, ó. Fica igual essa mulher aí, ó, do quadro aí, ó, que vocês estão vendo. Fica isso toda soltinha, toda molhadinha, toda meladinha de esperma, entendeu? Toda meladinha. O cara gosta na cara, no umbigo, na bunda, onde ele quiser, entendeu? Porque a mulher, ela fica entregue quando ela vê um cara desse tipo aí. E você tem que ser esse tipo de homem, entendeu? Vamos aqui ao quarto. A mulher testa o homem o tempo todo. Testar não são maldade, são avaliação. Testar não são maldade, são avaliação. Em outras palavras, a mulher, ela testa, não é de maldade, ela quer te avaliar. Avaliar os limites, a paciência, a firmeza, a reação e a pressão. Quem cede a tudo falha no teste. Quem explode também. O homem forte mantém o eixo. Por exemplo, a mulher, ela vai te testar. Mesmo depois de anos de casado. Você pode estar velho de bengala. E a sua mulher também. A sua mulher sempre vai lhe testar. Até o resto de sua vida. Mulheres sempre vão testar o homem. Sempre vão testar. Isso já começa na infância. Como sua mãe te manda algo para você fazer. Como sua mãe te repreende. Como sua mãe fala uma coisa que você não gosta. Entendeu? Isso aí já aconteceu comigo. Tanto com a minha mãe. E tanto quando eu tive meus relacionamentos. Quando eu namorava. E tinha mulheres aí que eu percebia que elas faziam um joguinho comigo. Testes comigo, né? Que é chamado de cheat testes. Então isso aí já é do instinto da mulher. Ela vai te avaliar se você é apto ainda ou é apto ainda para estar com ela. Aí se você cair ou se você for reprovado nesse teste, nesse cheat teste, aí ela já começa a esfriar, até achar outro e te trair, te dar corno, ou então te largar e pegar outro cara mais forte e melhor do que você. O cara pode ser feio, mas se ele não cair no cheat teste dela, pra ela já tá bom demais. Se o cara não cair ou ser aprovado no teste dela, pra ela vai ser uma maravilha. Entendeu? Vamos ao 5, né? Respeito vem antes do amor. Sem respeito, o desejo cai, a admiração morre, a reação apodrece. O homem que se humilha para agradar pode até receber atenção momentânea, mas não constrói vínculo sólido. Por exemplo, é o homem que se rebaixa para ter um pouco de buceta, para ter um pouco de xota, ele só vai ter migalhas de sexo daquela mulher.
Porque, por exemplo, uma mulher nenhuma vai ficar molhada ou melada de esperma assim começar a mulher aí, ó, do quadro aí, ó. Essa mulher do quadro aí, ó, é o exemplo, ou é o exemplo de como a mulher tem que estar com você. E, isso que eu tô te falando aí é o que você tem que ser. O que você e o que você não tem que ser também. Porque você tem que absorver o que é bom aqui desse vídeo. Se você vê que tem algo aqui que não é bom para você, não absorva. Absorva só o melhor. Porque, por exemplo, se você fizer de tudo para comer uma mulher, para algumas mulheres, o desejo cai, a admiração morre, a relação apodrece. O homem que se humilha para agradar uma mulher recebe atenção momentânea, mas não constrói vínculo sólido. Entendeu? A mulher pode até te amar, mas a atração acaba morrendo aos poucos, né? É como está escrito na Bíblia. O amor, ele acaba se esfriando. E isso aí não é só biblicamente não. Na vida também é assim. E até no sexo e nos relacionamentos. Entendeu? Então aqui, ó, resumo, né? Eu vou resumir aqui uma frase. Mulher se sente atraída por homens que têm domínio próprio, direção e limite, não por homens que vivem em função dela. Porque se você viver em função de comer mulher, em função de amar alguém, você nunca vai comer ninguém. A mulher não vai fazer sexo nem por pena. A mulher não vai querer fazer nem sexo com você com pena. Entendeu? Vou falar e vou repetir. A mulher não vai querer fazer sexo com você nem por pena. Se você for esse cara emocionado, que faz tudo por ela, vê o exemplo daquele cara que se perdeu lá que a mulher deixou ele para trás na trilha, que a mulher largou ele na trilha para morrer lá, viu? Porque ele tentou agradar ela e ele acabou se dando mal, entendeu? Eu até postei um vídeo acerca disso aqui no meu Instagram, no YouTube, entendeu? Então não faça nada para agradar uma mulher, entendeu? Você tem que fazer tudo para agradar você mesmo, a Deus e a você mesmo. Entendemos, irmãos? Então, para quem ficou até o fim, eu vou lhe passar umas coisas aqui que eu tenho que te falar aqui acerca de algumas coisas, né? Só para acrescentar o que eu falei aqui nesse momento, entendeu? Isso aqui que eu vou te falar vai fazer a diferença e a separação entre o homem confiante e o homem inseguro, que faz tudo por uma mulher, entendeu? Então, vamos lá, né? Como agir quando a mulher fica fria, sem se humilhar, sem perder o respeito? Isso aqui separa os homens centrados dos homens carentes, né? 1. Não confronte a frieza. Nada de você está estranha, fiz algo errado, por que você mudou? Você não tem que perguntar porque ela está fria com você. Porque quando você pergunta isso aí para ela, ela vai ficar assim, em outras palavras, ela vai ficar mais fria ainda. Se você perguntar, você vai dar um tiro no pé. Porque se você perguntar, vai ser pior, velho. Vai ser muito pior.
vai ser muito pior você perguntar, entendeu? E isso entrega insegurança e coloca você abaixo na dinâmica. Porque, por exemplo, quando você cobra, por que você está assim? Por que você está fria? Por que você não dá atenção? Você está se rebaixando a ela. E quando a mulher ela é fria com você, você não tem que cobrar. Você tem que agir como se não houvesse nada. Converse com ela normal, sem cobrar, sem cobrança nenhuma. Esse é o segredo para você vencer, entendeu? É como diz o livro de Sun Tzu, o Arte da Guerra. A melhor batalha é aquela que você vence sem lutar. Então, quando você confronta ela, porque você está fria, quando você pergunta para ela assim, por que você está fria? Por que você está isso? Por que você está aquilo? Por que você não me responde no WhatsApp? Você está se humilhando. E mulher, quando ela vê que o cara está abaixo dela, ela não quer ele. Ela tem nojo desse tipo de homem. Entendeu? Ela tem nojo. Entendeu? Porque frieza não se debate, se observa. Você observa, aí você vai saber como agir nessa situação. Porque frieza, você não tem que debater porque ela está fria. Você observa e aí você vai ver o que fazer. E o que eu estou falando aqui para você é o seguinte: haja como se não houvesse nada, como se nada estivesse acontecendo. E esse é o segredo. 2. Dê espaço sem anunciar. O espaço não é vou te dar um tempo. Espaço é reduzir mensagem, manter educação, seguir sua vida normalmente. Homem que tem vida não precisa avisar que vai se afastar. Por exemplo, quando uma mulher pedir, por exemplo, eu vou dar um tempo, você não tem que dar um tempo para ela. Você tem que dar eternidade. E se ela voltar a falar com você, reduz a mensagem, fale curto, fale bem curtinho, porque senão você não vai dar o seu tempo para uma mulher que te tratou desse jeito, né? Que te tratou desse jeito. Então, você tem que dizer a ela que o seu tempo é mais precioso do que estar com alguém como ela. Você não vai falar assim desse jeito. Você vai falar com as suas atitudes, não com as suas palavras. Entendeu? Porque às vezes as atitudes elas falam muito mais do que as palavras. Entendeu? 3. Mantenha o mesmo padrão emocional. Mantenha o mesmo padrão emocional. Dizer melhor. Ela esfriou, você continue calmo, educado, firme, sem ironia, sem cobrança. Isso causa duas coisas: quebra do jugo emocional, restaura o respeito. Porque se você, é como eu falei, se você ficar cobrando a atenção dela, isso vai gerar o quê? Em vez de você comer aquela mulher, você não vai comer ela. A chota dela vai ficar seca igual o deserto do Saara. E não é isso que você quer, né? Não é isso que você quer. Então, mantenha o mesmo padrão emocional. Se ela esfriou com você, continue calmo, educado, firme, sem ironia, sem cobrança. Você não tem que cobrar nada. Como eu falei, não cobre nada a ela. Haja como se não houvesse nada. Haja como se nada tivesse acontecendo. Isso causa duas coisas: quebra do jogo emocional, porque, por exemplo, às vezes a mulher faz isso de
ficar fria, de ficar neutra com você, só para fazer joguinho. E aí, quando ela percebe que você não cai, isso já quebra o jogo emocional dela. Porque às vezes ela quer que você corra atrás dela. Às vezes a mulher nem gosta de você. Só pelo fato. Só pelo fato de você correr atrás é que ela fica fria, neutra. Entendeu? E tem muito homem, na sua maioria, que cai. Cai mesmo. E cai legal. E e, e se você manter o mesmo padrão emocional, isso pode causar duas coisas: quebra do jogo emocional, restaurar o respeito. É como eu falei aqui, se ela esfriou, você continue calmo, educado, firme, sem ironia e sem cobrança. Isso causa duas coisas: quebra o jogo emocional e restaura o respeito. 4. Se ela voltar, não cobre. Se ela puxar assunto depois, converse normalmente, sem indireta, sem viu com você, some. Se viu com você, some. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes a mulher, como ela dá um tempo, ela fica vagando, né? Namorando outros caras, entendeu? E aí ela volta pra você, porque ela não achou ninguém melhor do que você. E aí que você tem que fazer? Agir como se nada tivesse acontecendo. Como, por exemplo, converse com ela normal, sem direta, sem viu com você, some. Some. Cobrança mata a atenção. Postura silenciosa reacende curiosidade. Porque assim, ó, se você cobrar, por que você sumiu? Porque depois de tanto tempo você apareceu, não sei o que. Para ela vai ser um balde de água fria. Porque se você ficar cobrando a atenção dela, você fica cobrando porque ela sumiu, para ela vai ser ruim. Para você dizer melhor, vai ser ruim. Porque isso vai quebrar a atração. Por exemplo, ela pode dar um tempo com você. E se ela voltar com você, trate ela normal, entendeu? E também tem uma coisa. Se você estava namorando com ela, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Fique com ela, velho. Fique com ela, coma ela, viu? Mas não queira voltar com ela normalmente. Ou então nem volte mais. Se ela der um tempo com você pra ficar com outros caras, que ela fique lá. Entendeu? Mas não seja mais otário, não. Esse é o meu recado. Entendeu? Se a frieza persiste, aceite sem insistir. Isso é maturidade. Homem forte pensa. Se quiser, fica. Ótimo. Se não quiser, sigo. A mulher sente quando o homem não depende dela emocionalmente. A mulher, de forma direta ou indireta, ela percebe quando o homem não é dependente dela emocionalmente, né? De forma emocional. Entendeu? Então a mulher, ela observa isso, porque a mulher, ela é muito assim sensítiva. Ela não é só um ser emocional, ela é um ser sensitivo, entendeu? Então a mulher sente quando o homem não depende dela emocionalmente, entendeu? Então, se ela é fiel com você, não persista, aceite sem insistir, porque isso é maturidade. O homem forte pensa, né? O homem forte pensa. Se quiser, fica, né? Ótimo. Se não quiser, some.
Entendeu? Porque assim, ó, se vier, amém. Se não vier, amém também. Se ela gostar, amém. Se ela não gostar, amém também. Entendeu? Que seja feita a vontade de Deus. É isso que você tem que pensar. Entendeu? Porque não tem ela de mulher. Tem outras mulheres aí, ó, melhores que ela, mais gostosas do que ela, mais deliciosas do que ela. Então, ela não é a única mulher do mundo. Entendeu? E mesmo se ela fosse a única mulher do mundo, isso não daria condições de você ficar manginando ela, escravocetando ela, de ficar tapeando ela só porque ela tem uma chota entre as pernas. Entendeu? Porque se você ficar insistindo, porque ela sumiu, porque ela tá fria, porque ela tá isso, porque ela tá aquilo, você vai acabar com a atração. E quando a mulher age com você de forma neutra, como foi o meu caso, de forma neutra, de forma fria, você não tem que insistir. Haja com ela normal. Não fique de muito papo, entendeu? Por exemplo, eu gostava de uma mulher que vendia perfume. E aí eu percebia que ela era muito fria comigo. Fria e neutra, né? Aí quando eu falei assim, poxa, eu falei com você, mas você não me respondeu. Aí ela falou assim, porque eu não tenho tempo de falar no WhatsApp não, porque eu não tenho nem muito tempo para falar no WhatsApp, eu fico mais no Instagram. Mas eu percebi pelo tom da voz dela que ela não gostou muito, que ela ficou muito na defensiva. Eu falei assim, pô, velho, desculpa aí, né? Pelo que eu falei. Ah, não, porque é mal de falar, ela falou. Entendeu? Mas eu percebi que ela me deu um chegar pra lá. E aí então ela me chamou de amigo. Porque eu só veio aqui seu número aqui porque você é meu amigo. Quando a mulher chama o cara de amigo, é porque ela viu que você não é de, ela viu que com você ela não quer frete. Ela não tem atração. Entendeu? Ela não tem atração por você. Entendeu? Então aceite, velho. Aceite. Entendeu? Aceite. E se por acaso alguma coisa rolar entre você, haja normal. Haja como se não houvesse nada. Haja como se nada tivesse acontecendo. Porque tem que ser assim, velho. Mulher é desse jeito, velho. É a natureza dela. Porque quanto mais cedo, quanto mais cedo você, quanto mais cedo você, quanto mais cedo você se adaptar, conhecer e se adequar e aprender a jogar o jogo delas, né? O jogo delas de sedução vai ser melhor para você, entendeu? Porque, como falei anteriormente, você vai se decepcionar menos, você vai se desgastar menos, ou não vai se desgastar, ou não vai se decepcionar e não vai ficar com raiva depois, igual esses red pills aí, ó, que alguns deles aí fica com raiva de mulher e fica falando merda na internet, entendeu? Porque tem alguns aí que tem trauma de mulher e que só consegue pegar e que só consegue comer mulher pagando, comprando uma boneca de plástico, ou então comprando um brinquedinho no sexy shopping, como um masturbador masculino e outras coisas lá, né? Ou então bater uma poeta, ou assistir pornografia e bater poeta. Você não quer isso, né? E mesmo que você não queira mais pegar mulher, se envolver com mulher, como os miquitaus, ou como os celibatos, né? Ou então você não quer se envolver com mulher de forma para casar, ter filho, ter família, como os miquitaus, você tem que saber dessas coisas, entendeu? Você tem que saber dessas coisas, entendeu? E quanto mais você saber dessas coisas, vai ficar muito melhor para você, viu? Então, isso, meus irmãos, viu? Um abraço aí, que Deus te abençoe a cada um de vocês. Curta, comente, compartilhe esse vídeo aqui, entendeu?
Então é isso, meus irmãos. Para quem ficou aqui, muito obrigado, um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, amigos, um abraço. Tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar sobre o tal do cheat test. O cheat test é o que? Significa jogar bosta na cara. Por exemplo, a mulher tenta jogar bosta na tua cara para querer lhe avaliar, te testar. Como por exemplo, você e sua esposa pro supermercado. Você, sua esposa, sua namorada, sua ficante, sua amizade colorida, né? Vá para o mercado. Ela pede assim, pô amor, carrega o saco aqui pra mim, que tá pesado. Aí você pega o saco, né? Pesado, aí você, poxa. Aí ela percebe que você tá tendo um pouquinho de dificuldade, né? Aí ela fala assim, pô amor, você tá fraco, é? Mesmo que ela fale de brincadeira, pô, você tá fraco, amor, sei o quê? Aí, se você se irritar, você vai falar assim, pô, eu aguento aqui, ó, pegar o saco pesado, sei o quê? Aí ela já percebeu de forma indireta ou direta que você caiu no cheat teste dela, no teste feminino, no teste dela, no teste feminino dela, entendeu? O jeito que você tem que ser aprovado é o seguinte, é você não ligar, entendeu? Você vai ouvir o que ela tem a dizer, vai pegar o saco de compra e não vai falar nada. Você o que ela fala tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. É você não ligar pros tais testes dela, pelos tais cheat testes dela, pelos tais testes femininos. Entendeu? Então é isso. Um abraço aí e que Deus te abençoe.